1 Samuel, capítulo de número 8, verso de número 1, diz assim: Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome de seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza, e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Queridos, nós temos falado um pouquinho em nossa igreja, e você sabe que geralmente, quando o pastor Rodrigo ele começa a pregar, a falar, sempre procuro falar e tratar sobre séries. Então temos um determinado tema e vamos tentar destrinchar. O tema que Deus colocou no meu coração em dezembro do ano passado, virando este ano, é sobre a dualidade. E é sobre isso que nós temos conversado em nossos domingos aqui. É certo dizer que a maioria dos temas voltados para a dualidade, eu preguei no nosso culto da noite, no culto da manhã, se não me foge a memória, eu preguei apenas um tema voltado a esse tópico chamado dualidade, e este é o segundo. O que nós conversamos até aqui foi a dualidade, o nosso dilema, a dualidade, o nosso não, a dualidade, o mal, a dualidade começando certo e terminando errado, e a dualidade, o paradoxo da graça. E o que é que eu caracterizo, ou como é que eu caracterizo dualidade? Eu caracterizo a dualidade como sendo uma guerra dentro de nós mesmos. E se tivéssemos conversado pessoalmente em um outro ambiente, eu ainda diria para você que esta guerra seria o maior problema, a maior dificuldade de um cristão. Eu não caracterizo o inferno, eu não caracterizo o diabo, e muito menos caracterizo os demônios como sendo os nossos maiores problemas, porque quando nós falamos do inferno, quando nós falamos dos demônios e quando falamos também do diabo, ambos já são inimigos condenados e derrotados pelas Sagradas Escrituras. Eles são um inimigo que não devo deixar desapercebido, sim. É um inimigo que eu tenho que ficar esperto, vigilante, sim. Mas acredito eu que não é o maior dos nossos problemas, o maior dos nossos inimigos. O maior inimigo de nós mesmos somos nós mesmos. Aquilo que Paulo caracteriza em Romano como dualidade. Ele não usa essa expressão, mas ele demonstra que há uma guerra dentro de cada um de nós. Então eu acho que a maior dificuldade de cada ser cristão, de cada homem cristão, de cada mulher cristão, é a briga e a guerra, a luta entre si mesmo. Que luta? A luta e a guerra entre a natureza caída, a natureza carnal, contra a natureza espiritual. Este é o nosso maior desejo. Lendo agora, nosso maior problema, lendo agora o livro de 1 Samuel, capítulo de número 8, que nós acabamos de fazer menção, eu percebo mais uma característica da dualidade. Eu percebo que existe dentro de cada um de nós cristãos o desejo de querer ser igual. Então eu gostaria de ler novamente os textos, e eu gostaria que você, por favor, fizesse menção. 1 Samuel capítulo 8, verso de número 1 diz: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome de seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Abia. E foram juízes em Berseba, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza, e aceitaram o suborno, e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram, e vieram a Samuel, que estava em Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Qual é o contexto cultural, social, que envolve todos esses versículos que nós acabamos de ler? É o período da fase histórica de Israel pós-Egito. Então Deus libertou Israel do Egito. Eles atravessaram o mar, percorreram o deserto, entraram na terra prometida. Josué, discípulo de Moisés, morre, e em
inicia-se a fase dos juízes. O último juiz de Israel é Samuel. Entretanto, nós somos passíveis à velhice. Nós temos um tempo determinado. Esse rostinho bonitinho não vai ficar bonitinho para todo sempre. Nós vamos envelhecendo. Samuel, aconteceu isso com ele. Então, ele coloca os seus filhos para julgar o povo de Israel. E, entretanto, os seus filhos, na verdade, não trilham o mesmo caminho do pai. Na verdade, os filhos de Samuel trilham caminho opostos. É o que diz o verso de número 3 do capítulo de número 8. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Logo, como os descendentes de Samuel, a voz de Deus encarnada na nação de Israel não está dando conta mais do serviço, e os filhos não andaram nos mesmos caminhos, precisamos então definir o futuro da nação. Os anciãos se reúnem e chega a Samuel. E quando chega em Samuel, eles dizem o verso de número 5 do capítulo de número 8. Eis que estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. E aqui eu faço uma pausa. E aqui eu encontro um problema. O problema, acredito eu, não está em pedir um rei. Então, se você tem prestado atenção em tudo que temos lido nestes versículos de Samuel, eu acredito que o problema não está em pedir um rei. Porque Deus, nos versos de número 7 até o verso de número 9, nós vamos ver que Deus diz a Samuel para conceder o pedido. Então eu acredito que o maior problema não está em pedir um rei. O maior problema está no final do versículo de número 5, ao meu ver, que assim diz: como tem todas as nações. Eu acho que o problema está aqui. Porque esta frase, estas palavras, elas possuem uma intenção subentendida. Eu não sei se você já se relacionou com alguém, onde este alguém, ele vai rodeando você, vai falando, comendo pelas beiradas, e chega uma hora que você, que já é um pouco mais sábio, inteligente, no linguajar vulgar, macaco velho, você percebe que a pessoa está te rodeando muito, ela quer alguma coisa, ela está falando sem falar, mas ela quer falar alguma coisa, então você vira para aquela pessoa e diz assim para ela: mas e aí? Onde você quer chegar com isso? Você tem alguma coisa para falar? Fala agora. Qual é a tua verdadeira intenção falando deste jeito? Desembucha. Algumas expressões, algumas palavras, existem sim intenções subentendidas. E quando os anciãos, eles dizem, como tem todas as nações, eu encontro também uma intenção subentendida. E que intenção que eu encontro? Querer ser igual às outras nações. Desejo de ser iguais às outras nações, ser igual às outras nações. Esta é a intenção subentendida por trás de tais palavras. Ou seja, nós não queremos mais ser diferentes, queremos ser igual. É isso que os anciãos estão falando para Samuel. E quando olhamos para Israel, nós vamos ver que Deus tem um propósito sobre Israel. E Israel não foi levantado como nação no mundo para ser igual, mas sim para ser diferente. E Moisés, ele vai explicitar justamente a diferença da nação de Israel comparado às outras nações do mundo em Êxodo, capítulo de número 19, verso de número 5. Moisés assim fala da diferença do povo de Israel. Agora, se ouvirdes a minha voz,
e obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Ainda que toda a terra ela seja minha propriedade, mas vocês serão os meus tesouros, propriedade privada. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Israel não foi feita para ser igual. Israel foi levantada desde o início dentro do propósito divino para ser diferente. E os anciãos chegam em Samuel e falam: não queremos ser diferentes. Nós queremos ser iguais. Ansiamos ser como todas as outras nações. E o fato de querer ser igual e de ansiar ser como todas as outras nações, isso traz uma reprovação à nação de Israel. Então Deus levanta um outro profeta, o profeta Oséias, que no capítulo de número 4, verso de número 6, então Deus dá a sentença, reprovando a atitude do povo de Israel de querer ser igual. Então Deus vem e diz: o meu povo, que povo? Não é a igreja que ele está falando aqui. Ele está falando do povo de Israel, nação de Israel. Ele não está falando da igreja. O meu povo, que povo? Israel. Porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Que conhecimento? Do propósito que eu tenho para vocês. Não é conhecimento analítico. Não é conhecimento acadêmico. Não é conhecimento da Torá, porque Israel tinha. Não é esse tipo de conhecimento, é a interpretação, a percepção do propósito que eu tenho para vocês como nação. Porque faltou esse tipo de conhecimento, eu também vou rejeitar vocês. Para que vocês não sejam sacerdote. Isso é antagônico ao que Moisés falou. Moisés disse que eles eram um reino de sacerdote. Agora vem o profeta Oséias falando: vocês não vão ser mais. Vocês não vão ser mais um reino de sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Por quê? Porque eles quiseram ser iguais a outras nações. Aí você fala assim: mas pastor, o que isso tem a ver com a gente? Com a dualidade, com a igreja contemporânea. Eu acredito que é aí que entra o Cristo. Porque depois de tudo isso que nós falamos, o planeta Terra ele continua dando os seus movimentos de rotação, e vai tendo dias, e vai tendo anos, movimento de translação, e chega o momento da história que Deus ele resolve encarnar. E Jesus encarna na nação de Israel. E quando Jesus encarna na nação de Israel, ele diz que sobre ele mesmo, a pedra angular, a pedra de esquina, se referindo a ele, ele iria edificar um povo. Como é que é o nome desse povo? Igreja. A igreja é um composto de povos, acultural, atemporal. A igreja não tem fronteiras. A igreja é um conjunto de povos do mundo inteiro, de todas as culturas, de todos os tempos. É composto por todos aqueles que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro e têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Esta é a igreja. Jesus levanta a igreja. Entretanto, esta mesma igreja, ela é picada pelo vírus de Israel. E ela quer ser igual ao mundo. Ela não quer ser diferente. E ela vai deixando a igualdade entrar dentro dela. E aí que chega o meu Cristo. No capítulo de número 5, no verso de número 20. O meu Jesus assim diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quando Jesus ele vem, Jesus comissiona, Jesus ele grita, Jesus ele chama, e assim como o Pai, ele tem o propósito para que Israel fosse diferente, o Cristo também tem um propósito para a igreja e seus discípulos, para que eles sejam diferentes. Perceba as palavras de Jesus:
Porque vos digo que, se a vossa justiça, vocês igreja, vocês discípulos meus, vocês, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Eu não sei se isso faz sentido para você. Quem são os fariseus e os escribas? Você que gosta de estudar a Bíblia, você vai ver que os fariseus e os escribas, poderíamos apelidá-lo, entre aspas, dos crentes da época. Eram os crentes da época. Era a igreja da época. Onde é que os escribas e os fariseus se reúnem? Sinagoga, igreja, eclésia, assembleia. Sinagoga era uma eclésia, uma assembleia, era uma igreja. Quem é que ministra lá? Fariseu. Quem é que ministra lá? Escriba. Quem é que está andando na rua com a Bíblia debaixo do braço? O escriba. O fariseu, ele tem roupa de crente? Tem. Ele até fala como crente. Pensa como crente. Ele conhece a Torá. Ele é o tipo de crente que cita para você o capítulo, o versículo e o canto em que está escrito aquele versículo, se é o canto superior direito ou esquerdo. Ele vai citando para você que nem uma metralhadora gospel, todos os livros, capítulo e versículo. Ele é assim. Parece crente. Entretanto, Cristo vem e diz para os discípulos dele, ó, o seguinte: se a justiça de vocês, igreja, não exceder as dos crentes, vocês não entram no reino do céu. E aqui, eu percebo que quando Cristo chama uma igreja, o propósito da igreja é para que essa igreja não seja como o mundo. Mas sabe o que eu fico doente? É que a gente continua pregando para ser diferente do mundo. Irmãos, é necessário continuar pregando para ser diferente do mundo. Tu está há quanto tempo na igreja e não sabe que tem que ser diferente do mundo? A gente não vai virar a página nunca. Não vai crescer, não vai desenvolver, não vai amadurecer. Vai ter que vir para a igreja para ficar pregando leitinho. Tem que ser diferente do mundo. Abandoneis as coisas da carne, abandoneis as coisas do mundo. Precisa continuar pregando isso ainda dentro da igreja. Os diferentes já são diferentes do mundo. Fariseu. Os diferentes já são diferentes do mundo. Escriba. Só que o projeto da igreja é muito além. Não é para você ser igual ao mundo, mas também não é para ser igual ao sistema que deram o nome de igreja. Não é. Não é para ser igual ao sistema que deram o nome de igreja, que contagiou o mundo e agora parece ser igreja, mas às vezes não é, é só movimento. É só movimento, para cima e para baixo, demonstrações de dons. Vamos ver quem é que tem um dom maior, quem é que tem um dom menor, quem é que vai falar em línguas em clave de Fá, vamos ver quem é que vai falar em línguas na clave de Sol, vamos ver quem é que vai falar em línguas em soprano, o outro no tenor, vamos ver agora quem revela mais. Ah, Deus revelou para você o nome, mas Deus revelou para mim o nome e a hora da pessoa. Aí começa aquela disputa dentro da igreja, para poder demonstrar quem prega mais, quem prega melhor, e começa esse sistema. Isso é sistema. Não é para ser igual ao mundo, mas também não é para ser igual à religião. Por isso que, igreja, se a tua justiça, se o teu amor, se o teu perdão não exceder a dos crentes que já são diferentes, não vai entrar no reino dos céus. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer é que nós, discípulos deles, nós temos que ser diferentes dos diferentes, porque já está cheio de diferente. Mas não é para ser igual aos diferentes. É para ser diferente dos diferentes. Quando Jesus ele conclama, quando Jesus ele chama,
Jesus chama para uma revolução. O que é a igreja? É uma revolução. E me parece que existem focos de revolução da igreja ao redor do mundo, que começou com a igreja primitiva, pois o Lucas, ele escreve em Atos, que aqueles que estão bagunçando o mundo, estão aflorando o mundo, chegar até nós. Igreja, isso é revolução. É por isso que quando eu olho para o Brasil, diz, é um dos países mais cristãos do mundo, está crescendo a proporção de protestantes, mas no mundo das estatísticas, ainda continua a criminalidade em alta, ainda continua o feminicídio em alta, ainda continua o machismo em alta. O que a igreja está fazendo? Qual é o evangelho da transformação que está se propagando, que está se pregando, que está se anunciando? Ou melhor, em vez de pregar, fechemos a boca e vivamos a palavra. Como diz o padre franciscano, Francisco de Assis, se não me foge a memória, prega o evangelho em todo tempo e, se preciso for, fale. Prega o evangelho em todo tempo. E se preciso for, fale. Então eu fico pensando nesse tipo de cristão, discípulo de Jesus, que é diferente dos diferentes. Como é que podemos caracterizar? O diferente dos diferentes, ele é inconformado. Ele vive revoltado, inconformado, mas não é com o irmão, da liderança, ou com o pastor, ou com aquele que xingou, ou com aquele que não viu, com aquele que não respondeu no WhatsApp, ou porque não foi visitar na minha casa. Não é esse tipo de inconformismo ou revolta, porque também tem, isso aí eu chamo de meninice. Que tipo de inconformidade é? É a inconformidade com a justiça. Tem cristão que se deleiteia e vai se deleitar na injustiça. Ele tem prazer na injustiça. Como os filhos de Samuel, prazer na injustiça. Não é diferente, muito menos diferente dos diferentes. Que tipo de inconformidade? A própria indiferença, a omissão, porque a omissão também é um pecado. Fingir que não viu, não fazer, também é um pecado. Qual é a inconformidade? A escravidão, a tortura. Eu não sei vocês, mas eu não consigo. Ontem mesmo eu falei para minha esposa tirar lá uma cena de um dorama de bullying na escola, porque eu não estava conseguindo ver a tortura daquela pessoa, porque me revolta. E tem gente, não, deixa aí, agora que chega a parte legal, mata mesmo. E gosta. É ficção ali, expressa uma realidade. Quantos no mundo não são traficados? Quantos no mundo não são escravizados? Quantos não sofrem abuso de todos os níveis, em todos os aspectos? Como é que eu posso me satisfazer, me deleitar, me entreter com tal coisa? Não posso. Eu não consigo. Não faz parte da essência do Cristo, violência. Não combina um cristão homem violento. E depois vem para dentro da igreja, como se nada tivesse acontecido. A violência é reprovada em todos os aspectos, seja ela qual for, seja como for, ou seja em que nível for. Não combina um homem ser agressivo com a mulher, seja verbal, seja físico. Não combina um homem ser agressivo com os filhos. O contrário também é verdadeiro. Não combina. Não combina cristão favorecer um lado da moeda, só a mulher, ou só o homem, ou só o ancião, ou só a criança. Não, o cristão, ele trabalha pela vida. Que vida? Do ser humano. Não importa a faixa etária, não importa o gênero. Ele cuida do ser humano. Jesus, ele escolhe um lado, e o lado é do oprimido. Então como é que é esse cristão? Ele é um inconformado. Ele não aceita esse tipo de coisa. Por isso que eu trago à memória Martin Luther King, pastor norte-americano.
diferente dos diferentes, que vai lutar contra a segregação racial nos Estados Unidos. Você acha que na época que ele lutava contra o racismo nos Estados Unidos, não tinha outras igrejas, megas igrejas, que tocavam worship? Você acha que não tinha? Igrejas glamurosas, enormes, cheias de gente. Mas teve que um diferente dos diferentes se levantar para denunciar o crime e o pecado contra os negros nos Estados Unidos. O seu maior sermão e o mais famoso, I have a dream, eu tenho um sonho. E do mesmo jeito que Luther King tem um sonho, eu como pastor da comunidade Lagoinha em São Miguel Paulista também tenho. Eu tenho um sonho que a gente não precisa mais falar para ninguém que precisa de voluntário para trabalhar. Eu tenho um sonho que não precisa mais falar para cristãos que estão há 50 anos e se gaba disso, 50 anos dentro da igreja, que não precisa mais ofertar. Como eu queria tirar essa parte do culto. Você não tem noção. Não se fala mais de oferta e dízimo dentro da igreja. Para quê? Se tu sabe que ofertar faz parte do culto. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você já ouviu que é correto isso? E temos que continuar falando porque o povo ainda não entendeu? Que nível de evangelho nós estamos vivendo? Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo, igreja? Apóstolo Paulo ele vai dizer, desperta tu que dormes. É hora de acordar do sono. O mundo, ele está clamando e não é necessário mais o diabo provocar o caos lá. Ele cria movimentos aqui, ó, ele chacoalha aqui, ó, porque quando a gente está no movimento é igual Jesus no tanque de Betesda. Jesus chegou lá, ficou olhando todo mundo lá no tanque de Betesda. Ninguém percebeu Deus. Ninguém viu Deus. Jesus teve que chamar a atenção de alguém. Oh, eu estou aqui. E quem é tu? Não percebe, o movimento tira o foco. Almas estão indo para o inferno. E além de almas estar indo para o inferno, nós temos muita gente que estão trabalhando, que ouviram o chamado, que estão sobrecarregados. Quando é que nós vamos acordar como igreja no Brasil? Qual é o apelido que Jesus dá, como Jesus chama os inconformados, a igreja, seus discípulos, os que devem ser diferentes dos diferentes? Jesus chama de sal da terra e luz do mundo. E sal é algo muito normal, tanto da nossa cultura como em Israel. O Império Romano pavimentava as ruas com sal, por isso ela ficava melhor para poder transitar nas estradas romanas. Sal era algo muito comum em Israel, e sal tem vários significados: o significado da incorruptibilidade, o significado da preservação da vida, o significado da sustentabilidade da vida. Então, quando Jesus compara os seus discípulos a sal, os diferentes dos diferentes, ele está querendo dizer para preservar a vida, não é para matar. Ele está dizendo para preservar a vida, não é para julgar. Ele está dizendo para preservar a vida, para incluir a vida, para amar a vida, não para excluir a vida. É isso que Jesus ele está ensinando. Quando ele diz e fala sobre sal, ele está falando sobre os diferentes dos diferentes, eles serem incorruptíveis. Entretanto, esse mesmo Jesus, ele faz um alerta. Em Mateus capítulo 5, verso de número 13, Jesus diz assim: e se o sal for insípido? A palavra usada por Jesus para sal sem sabor e insípido é enlouquecer. No original. Em outras palavras, tem crente que começa certo e termina errado. Tem crente que é sal, começou como igreja, começou como discípulo, tornou-se diferente dos diferentes, mas no decorrer da caminhada, ele vira casaca. Ele termina errado, ele chuta o pau da barraca. Ele não quer saber de mais nada. Agora ele tem rixa com tudo e com todos e proclamou guerra com a igreja, com o líder, com os voluntários e com Deus. Ele é rancoroso.
Ele guarda rancor dentro de si, ele luta contra. Terminou errado, perdeu o sabor. Esse que permitiu o sistema entrar. Tudo isso daí, Jesus, ele diz assim, ó, isso aí é sem sabor, é insípido. No original é louco. Começou certo. E só um louco troca a nova criatura pela velha criatura. Só um louco troca um novo ser humano de verdade, discípulo de Jesus, por todas as características da velha humanidade. Dualidade. Como é que eu conheço uma igreja no sistema? É uma igreja que se acovardou. É uma igreja que só trata do evangelho para o agora. Como diz o escritor bíblico, o Deus deles é o estômago. Prazer, só a vida do agora. Abre a porta para mim, Jesus, me cura, só a vida do agora. Só a vida do momento, prazer. O Deus deles é o estômago. E Paulo escreve dizendo que se nós esperamos Deus só para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Quer sentir Deus, ver Deus operar milagre? Vai no hospital, vai no presídio. Você vai ver que quando surgiu um problema, né, que você fala, isso aí é ínfimo, é pequeno. Discutindo isso aí, brigando por isso aí. Vai na rua, vai falar com o morador de rua. Você vai ver Deus operar milagres e maravilhas. Quando Jesus nos trata como luz, Ele fala que os diferentes dos diferentes, aquele que não deve ser igual, esse ilumina as trevas. Não é para ser treva igual, ou não é para trazer mais treva, não é para colocar lenha na fogueira, não é para tacar gasolina em vez de água no fogo. É para iluminar as trevas na família. Por onde você passar, eu sou luz. Por onde você passar, eu sou discípulo. As pessoas não estão olhando para mim, estão olhando para o Cristo, então vigia. Às vezes eu saio com a Daniela, e algumas pessoas ficam olhando para mim, assim, ficam olhando assim, fito mesmo, com os olhos fitos em mim. Aí eu falo, amor, eu estou sujo. O que está acontecendo? Já aconteceu. Deus está inclusive dentro de um ônibus lotado, uma pessoa olhando para mim o tempo inteiro. De repente, do nada, essa pessoa chega perto de mim e diz assim, ó, sempre quando eu tenho algo para fazer, o outro lá de cima manda alguém como você. E desceu correndo no ônibus. Você tem que ser luz. Você foi escolhido, você é lavado e remido. Não perca tempo com rancor. Não perca tempo com tristezas banais. Olhe para o alvo, se esqueça das coisas que para trás ficaram e prossiga para o alvo. Você é lavado, você é remido. Ei, igreja, nós somos a igreja do fim, é assim que eu creio. Os apóstolos já falavam isso e eu continuo falando, porque tenho a expectativa de Jesus voltar para a nossa era. Mas eu também creio que o Espírito Santo não vai deixar a igreja, desculpa a minha expressão às vezes, nessa banalidade. Ele vai dar um chacoalhão na igreja, e que seja agora, e que seja em nós. E que comece por nós. Por que Jesus falou que somos luz? Porque aquilo que somos é muito mais do que aquilo que falamos. Saia do campo da teoria. O Evangelho é o Evangelho de diferença e não da igualdade do mundo, não da conformidade com o mundo e muito menos da conformidade com a religião. Jesus está nos convocando para encarnar o caráter e a vontade de Deus em nosso tempo presente.
Jesus nos chama para ser diferentes, mas não para ser diferente apenas do mundo, mas para ser diferentes dos diferentes e proclamar a revolução do amor. E aqui eu abro um parênteses: Jesus não precisa de usar a força, Jesus não precisa de armamento bélico, Jesus não precisa de um grande exército treinado, Jesus não precisa de artes marciais para fazer a revolução do amor. É por isso que Ele é amor e não tem apenas amor. E os seus discípulos, os diferentes, não têm que apenas amar, têm que encarnar o amor. Seja amor, e permita as pessoas ver Deus no teu sorriso, permita as pessoas ver Deus no teu aperto de mão, permita as pessoas ver Deus no teu ouvido, permita as pessoas encontrar Deus através de você. Não precisa falar nada. Seja. A minha oração é que nós venhamos ouvir o chamado e o clamor de Deus para nossa era. Dualidade, não queira ser igual. Deus os abençoe.